Tendo em vista essa situação atípica e fora do comum que estamos passando, nós, da Igreja Batista do Povo, pensamos em uma novidade para estar mais perto e mais conectados com você. E é com muito orgulho que nós falamos que estamos lançando o aplicativo da IBP, um jeito de estarmos dentro da sua casa, para que juntos, como igreja, possamos buscar a presença de Deus nesse momento tão complexo que o nosso país tem passado. Você quer baixar o aplicativo? Então bora lá que eu vou te mostrar como você pode baixar, fazer o seu cadastro para a gente estar juntos nessa. Se você utiliza o sistema iOS, acesse a App Store para baixar o aplicativo. Mas se você usa o sistema Android, não tem nenhum problema. Acesse a Google Play e pesquise Batista do Povo. Baixe o aplicativo. Depois de baixado, você vai abrir uma tela como essa. Para acessar o conteúdo da igreja, é importante que você faça o seu cadastro. Login, cadastro. Ainda não tem cadastro? Cadastre-se aqui. Você vai receber um e-mail como esse. É só clicar para confirmar o cadastro. É muito importante que você clique também em Li e aceite os termos de uso. Está pronto. Você concluiu o seu cadastro. É só acessar o aplicativo e estar conectado junto com a gente. Agora você pode ser simplesmente igreja em qualquer lugar. Bem-vindos à Igreja Batista do Povo. Agora fique com o culto de celebração. Graça e paz a todos os nossos
ouvintes dessa live. Glória a Deus, hoje é sexta-feira e chegou o dia de mais um estudo, de mais um devocional. Que bom que você está aqui conosco nesse dia tão especial. Meu querido, nós temos nesses dias continuado com a campanha Ação Solidária. E é muito importante que você venha conosco, venha, participe conosco para abençoar a vida de tantas famílias que precisam de um reforço na sua mesa. É verdade. Pessoas nesse momento, pessoas que perderam emprego, e muitas vezes o dinheiro que está entrando ainda é pouco para completar, né, ali as suas necessidades. Então, a campanha Ação Solidária, nós como igreja, o nosso intuito é gerar transformação no ambiente onde nós estamos. E aonde que nós estamos, né? Você que está nos ouvindo, nós somos da Igreja Batista do Povo, em São Bento, Paraíba, né? Nós estamos aqui na capital mundial das redes. E não diferente do mundo, estamos enfrentando as mesmas situações. Estamos vivendo momentos de isolamento, momento de quarentena. Sabemos aí, temos acompanhado os nossos relatórios aí dos órgãos governamentais, em que os casos aqui em São Bento estão aumentando a cada dia, né? Já temos aí, no mínimo, né, 5 casos já de morte devido ao coronavírus, e uma série de casos agora de pessoas que já foram curadas, e assim nós estamos na mesma situação que o mundo inteiro está lutando contra esse vírus. Mas isso não pode nos fazer parar. Nós temos que continuar os nossos sonhos, temos que continuar os nossos projetos, né? E a igreja, embora esteja proibida, né, por uma questão até de precaução, de evitar um aceleramento nessa questão do vírus, então nossos templos estão fechados. E então desde o dia 13 de março nós estamos tendo que nos readaptar, e é isso que nós temos buscado, né? Se readaptar com a live, com o YouTube, Facebook, Instagram, e assim nós estamos dia a dia aprendendo a mexer com todas essas redes sociais, e que tem sido bênção, né? Porque através dela, você dentro da sua casa, você pode receber a mensagem do Evangelho. Um outro aviso que eu quero deixar a vocês é que vocês podem trazer o seu alimento, mas também pode trazer o seu dízimo e a sua oferta, né? Então você vai trazer aqui na Igreja Batista do Povo em São Bento. Nós temos um plantão, né? Fica uma pessoa aqui e ela vai receber o alimento que você vai trazer, já vai montar lá a cesta. E no caso do dízimo e da oferta, tem o gasofilácio, o local onde você deposita o seu envelope, e ali você pode manter a sua fidelidade ao Senhor, né? A sua fidelidade a Deus, cumprindo os mandamentos que Deus tem nos ordenado. Deus é fiel para conosco, e Ele nos prova também na sua fidelidade, na nossa fidelidade. Então, o horário, sim, o horário é de terça a sexta-feira, né, no horário das 14h às 18h. Então, nós temos aí 3, 4, 5, 6. Temos um período de 4 horas no período da tarde para você se deslocar e fazer. Então você está indo para o trabalho, na volta do trabalho você pode já chegar ali, prepara e vem até aqui o tempo, deixa a sua oferta e o seu dízimo, né? Então glória a Deus. Vamos iniciar orando?
né? Porque crente que é crente ora, não é verdade? Crente que é crente ora, e nós vamos orar nessa hora. Pai, em nome do Senhor Jesus, Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. E quando eu digo, Senhor, nós estamos reunidos em Teu nome, é porque Tu és um Deus de perto, Tu és um Deus que está comigo, mas Tu és também um Deus de longe, que o Senhor está ali, aonde estão os nossos ouvintes nessa hora. Tu és um Deus que está aqui, Tu és um Deus que está lá, Tu és um Deus que está em todos os lugares, como diz a Tua palavra. Ah, Senhor, que bom sentir a Tua presença. Que bom, Senhor, poder estarmos juntos para o aprendizado da Tua palavra. Ah, Senhor, nós vamos ter aqui um momento devocional. Um momento, Senhor, em que leremos a Tua palavra. Um momento em que nós vamos buscar a revelação daquilo que o Senhor quer para nós hoje, nos nossos dias. Ah, Senhor, como Tu és maravilhoso. Quantos motivos, Senhor, nós temos de Te agradecer. E nós queremos Te agradecer, ó Deus, nessa hora. Queremos Te agradecer, ó Deus, pelo dom da vida. Queremos Te agradecer, ó Deus, pelo fôlego de vida que está dentro de nós. E o Senhor nos dá a oportunidade de sermos pessoas melhores nos nossos dias. Obrigado, Senhor, pela Tua proteção, porque é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra do mal. Ah, Senhor, em Ti nós podemos nos alegrar, mesmo em tempos difíceis. Mesmo em tempos difíceis nós nos alegramos no Senhor, porque é na força do Senhor que a paz virá. É na Tua força que nós seremos um povo altivo e um povo alegre. Porque sabemos em quem temos crido. Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és soberano, Tu és magnífico. Obrigado, Senhor. Te somos gratos. Gratos por essa noite. Gratos por esse dia. Gratos pelo pão que não tem faltado na nossa mesa. Gratos, Senhor, pela Tua providência. Gratos, Senhor, pela Tua cura, porque Tu és um Deus que faz milagres em nossos dias. Tu és o mesmo Deus ontem, Tu és o mesmo Deus hoje, Tu és o mesmo Deus eternamente, de eternidade em eternidade. Louvado seja o Teu nome. E é no nome de Jesus, o nome que todo joelho vai se dobrar diante dele. É no nome de Jesus que nós temos o acesso a Ti, Senhor. É no nome do Senhor Jesus, que morreu na cruz para nos salvar e para nos libertar de todo pecado, de todo engano. Senhor, que nesta noite, ao realizarmos esse devocional, que as escamas dos olhos caiam dos ouvintes, que o Senhor libere uma palavra clara para a vida de cada um. E o Senhor sabe, Deus, nessa noite, o que eles precisam e o que eu preciso. Porque eu sou o primeiro, Senhor, a receber a Tua palavra. Ela passa por mim, gera efeito, Senhor, muda a minha vida, transforma a minha vida dia a dia, transforma a vida de cada ouvinte. Nós queremos mais de Ti, mais de Ti. Aleluia. E se você concorda, você pode colocar aí amém. Se você concorda, você vibra, bate palma, pula, grita, diga aleluia, glória a Deus, uhul, aleluia. Vamos então para o nosso devocional. Você que está nos ouvindo,
Nós temos aqui, ó, a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Deus, Ele criou todas as coisas e é importante que nós o orientemos, porque Deus, Ele é real, Deus existe. E aonde que você pode ter essa convicção? Através desse livro, porque neste livro nós vamos ter todas as orientações da parte de Deus. Preste bem atenção. Deus, Ele deixou um manual de vida para ser seguido. E eu quero desafiá-lo. É um desafio. Você que entrou aqui na nossa live, você que está nos ouvindo, eu quero lançar um desafio. Leia esta palavra todos os dias. Preste bem atenção. Leia todos os dias. Por que o desafio? Porque aqui você vai encontrar aquilo que você precisa. Há um vazio dentro do seu coração, meu querido. Há um vazio que você não tem respostas. Há muitos questionamentos. Eu vou contar aqui uma história para você, que me veio agora à memória, de um homem. Eles fizeram ali, se eu não me engano, foi no estado do Paraná, fizeram uma conferência. E naquela conferência foi algo desafiador. Ali foram convidadas as maiores autoridades daquela cidade. E dentro desse convite feito, todas as autoridades estavam lá, pastores, prefeito, vereadores, professores, estava uma classe dos intelectuais, né? E ali foi convidado muita gente, lotou o auditório, porque o tema era de uma pessoa que desafiou. E ele disse assim: eu quero que me provem quem é Deus. E eu vou falar nessa noite que Deus, Ele não existe. E então aquele palestrante, e o povo, ele chamou os pastores, chamou todo mundo, e ele teve a primeira palavra, e ali era um homem eloquente, falava bem, manipulava bem as palavras, e ele começa no meio ali, no meio do auditório, e ele vai dizendo, e ele vai falando, e à medida que ele ia fazendo a construção daquilo que ele dizia, ele ia na tese dele confirmando de que Deus não existia. Quando ele termina a palestra, ele deu oportunidade para que as pessoas falassem, mas o auditório, diante daquilo que eles ouviram, ficaram praticamente calados, estáticos, diante de tudo aquilo que havia falado. Faltavam apenas 5 minutos e a transmissão, ela iria cair. Já ia encerrar, era tempo cronometrado, tinha apenas 5 minutos e alguém precisava tentar debatê-lo num tempo de 5 minutos. E de repente, e aí, ninguém gostaria de vir até aqui e provar o contrário? O silêncio geral. Uma pessoa que estava varrendo lá no fundo, ele estava com a sua vassoura varrendo, tirando o lixo, limpando ali uma parte ali do ambiente. Ele encosta a vassoura e ele pega uma laranja e ele pega uma faca e vai indo à frente onde estava aquele palestrante. E ele vai cortando a laranja. E aí quando ele chega no palco, ele então olha para o palestrante, ele continua cortando a laranja, ele diz: vem cá, o senhor está de brincadeira? Por que o senhor está vindo aqui? O que o senhor está fazendo aqui em cima? E ele continuava cortando a laranja e disse: o senhor, eu desejo
falar sobre esse assunto. E ele foi tirando a laranja, ali com a faquinha, olhando para o palestrante. Ele disse: então tá bom, fala rápido aí, porque a gente tem muito tempo aqui não. E ele falou assim: escuta uma coisa, eu vou lhe fazer uma pergunta. O senhor está vendo uma laranja? E ele cortou a tampinha da laranja e fez isto, e ele come a tampinha da laranja, e ele começa a mastigar a laranja na frente da palestrante, e ele pergunta para ele: o senhor poderia me responder qual é o sabor dessa laranja? E aí o palestrante, irritado, disse: lógico que eu não sei, como que eu vou falar do sabor? Você que está experimentando. E aquele homem sábio disse para ele: então, o senhor não pode falar de Deus, porque o senhor não conhece Deus, o senhor não experimentou Deus, o senhor não tem autoridade para falar sobre Deus. Aleluia. E assim, meu querido, é a nossa vida. Como você vai falar de Deus se você não o conhece? Se você vai fazer conjecturas e você vai fazer por aquilo que você ouve. Por isso eu desafiei você. Leia a palavra de Deus, porque aqui ele vai revelar quem é Deus. Ele vai revelar quem é Jesus. Ele vai revelar coisas importantíssimas. Leia a palavra de Deus. Meu primeiro desafio para você, nesse devocional, este é o manual de vida. Nós temos diversos manuais espalhados em diversas situações. Manuais de liquidificador, mas ninguém lê. O que a gente interessa é já colocar lá, fazer a vitamina, fazer o que interessa, mas ninguém lê o manual. E muitas vezes a instrução do manual, ele vai nos mostrar coisas importantes. Porque o manual do fabricante é aquele que criou ali o liquidificador, e ele vai nos dar orientação para que você faça uma manutenção, para que o liquidificador ele tenha uma maior durabilidade. Ele vai te orientar o que você não deve fazer, que você pode estragar o aparelho. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela não é diferente. Ele é um manual feito pelo fabricante. E ele vai dar orientação sobre sua vida. Ele vai te orientar sobre a sua vida. Qual é a garantia de vida que Deus quer para você? Você vai ler aqui e você vai descobrir. Mas se você não seguir as instruções desse livro, você pode acabar com a sua vida antes. Mas se você seguir, aqui eu tenho uma garantia. Vou dizer que eu já descobri, porque eu já estive lendo. Eu vou falar para você, mas depois você lê para descobrir, tá certo? Combinado? O certificado de garantia para mim e para você é vida eterna. Deus não te criou para que você morra, mas Ele te criou para que você tenha vida eterna. E aí você vai perguntar: mas pastor, o senhor está falando uma coisa séria? É verdade, que não é brincadeira não. Vida eterna você vai encontrar aqui. Mas para ter vida eterna, você precisa seguir as instruções. O que você não deve fazer, o que você deve fazer. Qual é a manutenção que você tem que ter na sua vida? A Bíblia vai te ensinar questões na área da saúde. A manutenção da sua saúde, do seu corpo. E tantas coisas maravilhosas tem a palavra de Deus. Mas vamos fazer o seguinte: eu fiz tudo isso daqui, toda essa introdução, porque eu quero motivá-lo. Eu poderia continuar trabalhando esse tema da leitura da palavra de Deus, mas eu quero fazer aqui, dar um exemplo para você, lendo a palavra de Deus e ver o que Deus quer para nós hoje. Se você pegue seu manual de vida, né, pegue aí o manual do fabricante, aquele que te criou. Você pode pegar a palavra de Deus. Eu vou
O meu manual, ele é da edição Almeida, a edição contemporânea. Então pode ser que esteja diferente do que está escrito aí na sua tradução. Vamos ler o versículo de número 1 Reis, primeiro livro de Reis, versículo de número 17. A gente vai começar lendo aqui o primeiro versículo, porque ele vai falar de um homem. E eu quero dizer para você uma coisa. Vamos ler aqui 1 Reis, versículo de número 17. Ele vai contar aqui, ele diz o seguinte, o manual de vida. Ora, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Então nós vamos começar aqui falando sobre Elias. Se nós procurarmos anteriormente aqui, nós não vamos achar nada sobre Elias. Nós vamos folhear aqui para trás, não vamos encontrar nada. De repente Elias aparece. E Elias aparece e de cara foi falar com o rei. E ele diz para o rei, ousadamente, que não haverá chuva nestes anos, segundo a palavra de Deus. Ou seja, Deus levantou um profeta, e levantou um profeta chamado Elias. Olhando para o texto, eu quero te encorajar, você que está ouvindo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele te levantou. Deus, Ele te escolheu. Deus, Ele te chama para o exercício de algo extraordinário. Se você tem dúvida no seu chamado, se você tem dúvida no seu ministério, está na hora de você arrancar essas dúvidas, porque é Deus quem escolhe e é Deus quem chama. Presta atenção, às vezes você já foi chamado, você está ouvindo a voz e você está balançando, você está estremecido. Será? Olha aqui, fui pesquisar sobre Elias. E vamos buscar aí na história, vamos buscar o contexto da época, aonde que eram essas cidades. E aí nós vamos descobrir que Elias, ele morava próximo do deserto. Elias era o tipo do cara esquisito. Era um cara esquisitão, meio reservado, meio fechado, não queria muito conversa com o povo não. E ele preferia viver mais isolado, mais vivendo a vidinha dele lá, onde ele estava. Ele não era muito assim de boas amizades, não. Ele queria ficar isolado, ficar vivendo a vidinha dele lá. Mas ele tinha uma coisa importante, ele tinha o temor de Deus. Então chega o tempo que agora Deus, que havia escolhido Elias, o Deus que havia chamado Elias, e Elias, então, ouvindo a voz de Deus, ele sabe que nós devemos ser obedientes a Deus, então ele obedece, porque ele tinha temor ao Senhor. E Deus fala com ele e diz assim: vá até o rei Acabe. E qual era o contexto, né? Se o rei era Acabe, dentro daquele contexto, como é que estava a situação ali? E aí, pesquisando, a gente vai descobrir. Vou contar aqui um segredo para vocês chegar mais perto aqui, ó. Vou contar uma coisa para você. Sabe o que estava acontecendo naquela época? Corrupção, disputas políticas. Olha, estava tendo, a imoralidade sexual, aberrações, mulher traindo marido, marido traindo mulher.
Estava uma situação drástica, problemas, sabe aonde? Na economia. Outra coisa que estava tendo lá, eu vou até falar aqui baixinho, assassinatos. Pessoas roubavam. Ou seja, eu quero dizer isso aqui para você, porque o contexto daquela época em que Deus chamou o profeta Elias, chamou ele para o ministério, para que ele falasse, não é diferente dos nossos dias. Eu falei corrupção, eu vejo nos jornais que tem muita corrupção no nosso país, pessoas roubando, a gente vê nos jornais traições, a gente vê mortes passionais, a gente vê pessoas se depravando e até com desrespeito, né? Um desrespeito deslavado sobre o que os outros acreditam, e as pessoas vêm, fazem de maneira ofensiva os ataques. Então tudo isso acontecia lá no período. E o rei Acabe, que estava governando, ele deveria ser temente a quem? Né? Ele era do povo. Né? Então você pega aqui o rei Acabe, ele foi chamado para governar o povo de Deus. Só que o que acontece com ele? Ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher Jezabel, ela vai trazer os costumes do seu país. E aí o que ela traz? Adoração a outros deuses. Esses outros deuses, meus amados, são criação do homem. Infelizmente o homem, ele sente a necessidade de preencher um vazio no coração dele, e esse vazio só pode ser preenchido com Deus. Mas somente há um Deus. E esse Deus é o que te criou. E esse vazio que falta ser preenchido, depende somente de você buscar essa verdade. E essa mulher influenciou negativamente o rei, que se desviou nesse processo. Passou a adorar os deuses daquela mulher. E um desses deuses era chamado Baal. Ou seja, esse Baal, esse Deus de que ela trouxe, é um Deus que não é o Deus verdadeiro. E isso trouxe o quê? A corrupção dentro do reino. Trouxe o adultério dentro do reino. Entenda bem o que eu estou falando aqui agora. Trouxe a corrupção, ou seja, se eu não estou obedecendo ao Deus verdadeiro, eu estou sendo corrompido. Estou sendo, começa a aparecer, estou falando de maneira figurada agora. As coisas não vão ser como deveriam ser, é isso que eu quero dizer. Agora preste atenção, nós falamos então de Elias, falamos de Acabe que está no governo e as coisas desvirtuaram. E agora ele vai e diz para o rei Acabe que não vai mais chover. Vai ficar um tempo sem chuva. E aí o que significa isso, querido? Nós podemos pensar o seguinte, que a consequência daqueles atos errados que estavam acontecendo, de uma certa forma, Deus não se agradou de nada daquilo, e Deus então pede, diz lá para o rei, não vai chover. O que isso tem a ver com os nossos dias? O que isso tem a ver com os nossos dias? Vamos parar para pensar? Vamos pensar assim no que aconteceu depois que não teve mais chuva. Aqui no sertão, eu acho que você sabe bem o que é não ter chuva. Né? Eu fico feliz lá com o quilombo, né? O pessoal me mandando os vídeos, dizendo que pela terceira vez já sangrou lá
o rio, sangrou os açudes, e eles mandam aquelas fotos lindas, aparecendo aquelas cachoeiras, as crianças se divertindo, o povo se alegrando com a água. Então, quando nós falamos de falta de chuva, ele vai trazer os seus reflexos. Se eu não tenho chuva, o meu plantio, ele vai secar, não vai dar o alimento. Se não tem chuva, eu preciso da água para eu tomar banho, para eu manter um corpo saudável, não ficar com o corpo fedendo, que nem eu vou me aguentar o meu cheiro. Com a falta de água, a água é uma necessidade para o nosso corpo, afinal de contas, a ciência diz que pelo menos 60% a 70% do nosso corpo é água. E nós precisamos recompor essa água. Então nós precisamos da água para saciar a nossa sede. E essa sede, quando eu alimento, ela vai manter a manutenção da água que eu tenho no meu próprio corpo, que eu preciso. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Então o que nós precisamos pensar, mas o que tem? E o que tem a ver isso, pastor, com os dias de hoje? Meu querido, se você ouviu o contexto do que acontecia lá naquela época e o que está acontecendo nos nossos dias, quando vem um coronavírus e desestabiliza governos, desestabiliza autoridades, desestabiliza cientistas, todos correndo atrás de respostas e as respostas não são suficientes. Você acha que essa situação do coronavírus, que desestabilizou o mundo, foi diferente de faltar água lá? Não foi diferente. Você precisa prestar atenção. Então, quando nós lemos aqui a palavra de Deus e quando nós vemos o manual de vida, nós vamos pegar casos que já aconteceram anteriormente e nós precisamos aprender com esses casos. Se eu vou no caminho e eu tropeço em alguma coisa, eu dou uma topada no meu dedão e aquilo dói, quando eu voltar por aquele caminho, eu vou evitar aquele problema. Eu não vou bater de novo lá. Então nós aprendemos com situações que nos machucam. Essa é a realidade. O povo tem se afastado de Deus. O homem tem se tornado autossuficiente, quando na verdade somos dependentes. O coronavírus, ele mostra a nossa dependência de Deus. Os médicos veem que não tem a solução para todos os problemas, que eles não são super-homens. Os cientistas da mesma forma, os governadores vão perceber que hoje o governo federal colocou dinheiro dentro do caixa dos estados, colocou dinheiro com a prefeitura, tem dinheiro, mas não sabem o que fazer, qual a direção certa a seguir, como gastar, o que vai ser melhor. Meu irmão, isso nós estamos vendo na televisão, nos jornais. Pessoas que estão fazendo investimento, mas não sabem se vai usar, gastando fortunas. Então, é algo real que eu quero transmitir para você nesta noite. Precisamos ficar atento ao manual de vida. Só nesse versículo, meu querido, do versículo número 1, de 1 Reis, capítulo 17, verifique quantas coisas nós podemos trazer a revelação para nós aqui nessa noite. E o que foi que aconteceu depois disso? Foram praticamente 3 anos e meio. 3 anos e meio, o povo sem chuva. Os problemas aconteceram, logicamente eu já citei aqui alguns.
E o rei Acabe tinha poder para isso? E aqui então vai surgir lá no Monte Carmelo. Você pode ler aí, você em casa, depois você lê com bastante carinho, né? Você vai ler lá no capítulo de número 18, que Elias então vai desafiar os profetas de Baal. Ele chama lá no Monte Carmelo, e ali então se reúnem 400 profetas de Baal. Dizem que tinham acesso a esse demônio chamado Baal. E aí houve um duelo entre eles e o Deus verdadeiro. O Deus criou todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Mas para que aquele povo acordasse diante daquela situação, o profeta, um único profeta, Elias, que temia e creu no Senhor, creu na verdade, creu no Deus superior a todas as coisas, superior a todos os outros deuses criados. Tem gente que crê, né? Os indígenas, por exemplo, eles dizem que a lua é um deus. Existem tribos que crêem que o sol é um deus. Eu não sei, meu querido, qual é o Deus que você criou na sua vida. Às vezes você criou um Deus que é o seu pai. Você criou um Deus que é o seu tio. Ah, o meu Deus é a minha avó, porque se não fosse a minha avó, se a minha avó morrer, o que vai acontecer comigo? São deuses que você está criando. Mas há um único Deus digno de ser adorado. E lá no Monte Carmelo, então, houve lá o duelo, e aí, então, naquela época se faziam sacrifícios para os seus deuses. E aí, então, os profetas de Baal, eles fizeram, o profeta Elias ficou, né, eu imagino que se tiver, não sei, uma cadeira bonita que nem essa, né, amarela aqui, eu vou imaginar que ele sentou e ficou olhando aqueles profetas dançando, cantando, esperneando, e chegou um dado momento que Elias, ele falou assim: ei, cadê o seu Deus? Ele não está ouvindo não? Será que ele está surdo? Vai, continua aí. E ele ainda provocou aquela situação. Eles gritaram, espernearam, choraram e nada aconteceu. E aí então o profeta Elias, ele se levanta, e era costume na época do povo de Israel oferecer sacrifícios a Deus. Oferecer uma oferta a Deus. E a oferta muitas vezes era matando um animal, e isso foi feito. Agora, quando Elias ele oferece ao Senhor, ele faz para que tudo fique mais difícil. E aí então ele ora a Deus. Orar é falar com Deus. Ou seja, além de você ler a palavra de Deus, buscando a revelação e experimentando situações. Olha aí que coisa linda que eu estou dizendo, experimentando. É aquela laranja que eu falei lá no começo, em que você pega aquela tampinha e você vai experimentar e vai sentir o sabor, mas aquele sabor é único. É único. Ninguém vai poder sentir aquele sabor que você está sentindo. Aleluia. Antes do profeta Elias chegar aqui, ó, se você pegar aqui a palavra de Deus, você vai ver que ele teve uma experiência na caverna. Ele teve uma experiência com a viúva de Sarepta. Depois, e aí vai caminhando, ou seja, o profeta, ele tinha tido experiências com Deus, ele sabia quem era Deus, ele sabia da intimidade, ele sabia do relacionamento com ele. Então, quando houve aquela situação, ele sabia quem era Deus. E aí então, na sua intimidade, ele ora, ele fala com Deus, e na oração dele, Deus então recebe o holocausto
e aí vem fogo do céu e consome toda a oferta, consome tudo aquilo, inclusive a água, né, que ele tinha derramado ali. Eu achei interessante o termo aqui, que lambeu a água, ou seja, tudo que tinha lá foi consumido como oferta, como algo agradável aos olhos de Deus. E aí então o povo que estava desviado, o povo que estava cego, o povo que não estava entendendo nada, o povo que vivia murmurando, reclamando, xingando, fazendo piadas, o povo se rendeu naquela hora quando percebeu: meu Deus, o que nós temos feito da nossa vida? Precisamos de correção. E aí o povo aqui diz lá, agora que até vou ler para vocês, 1 Reis capítulo 18, né? Então está aqui, ó, 1 Reis capítulo 18, versículo de número, aqui, 39. Diz aqui a palavra de Deus: e o que vendo todo o povo, né, dessa história que eu contei para vocês, e vendo todo o povo, caíram de rosto em terra, e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, esse é Deus, o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, e esse Deus de hoje, Ele quer operar milagres na sua vida. Então para de murmurar, para de reclamar, para de ficar ouvindo tantas baboseiras, tantas porcarias na internet, porque tem muita coisa que não dá para a gente ficar ouvindo, porque senão, sabe o que vai acontecer? Você vai ser contaminado. O que nós precisamos é crer em Deus e levar palavra de vida e de esperança. Para de reclamar, para de falar de politicagem, para de falar de tantas coisas. Leve a palavra que o povo precisa ouvir. O povo precisa estabelecer a sua comunhão com Deus. O povo precisa saber que as coisas que acontecem no nosso entorno, tudo tem sentido e nada foge ao controle de Deus, como não fugiu naquela época. Se o tempo é seco e fica muito tempo, tem algo errado. Se está acontecendo isso e abalou o mundo inteiro, tem algo errado. Precisamos nos voltar para Deus. Essa é a verdade. É isso que eu vim falar com você neste devocional, nessa noite. Precisamos nos reconciliar com Deus. Você precisa se reconciliar com Deus. O mundo precisa se reconciliar com Deus. Esta é a mensagem do Evangelho. E para isso, naquele sacrifício no Monte Carmelo, foi sacrificado um animal. Houve derramamento de sangue. Jesus, Ele foi o sacrifício oferecido lá na cruz do Calvário, para que com a morte dele, nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Aqui está a solução do mundo, aqui está a solução do mundo para qualquer problema, para qualquer situação. Que Deus abençoe a sua vida, e eu digo algo para você. Receba, aceite o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mude a história de sua vida. Siga esse manual que tem instruções extraordinárias para a sua vida, e você poderá ter uma vida melhor. Você vai parar de reclamar. Você vai parar de murmurar, você vai parar de xingar, você vai parar com as maldades, articulando maldade, você vai acabar com a sua inveja, tudo isso que tem trazido atraso na sua vida. Para você que está ouvindo, e se você nos ouviu aqui pela primeira vez ou segunda vez, está nos visitando, eu quero que você nos procure.
Se você deseja dizer assim, fala, olha, eu quero mudar essa de vida, eu quero ter a convicção, pastor, que o senhor tem. Sabe, eu como profeta Elias, eu fui escolhido, eu fui chamado, e quando eu fui chamado eu disse, sim, eis-me aqui. Demorou? Demorou. Eu tinha 35 anos de idade quando eu vim responder ao chamado de Deus para a minha vida. Hoje eu tenho 59. E nessa caminhada, como Elias, eu também tive o quê? Muitas experiências com Deus. Eu sei quem é Deus. E ninguém pode tirar isso de mim, porque eu experimentei a vida. Amém? Então, se você deseja receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, se você pode entrar em contato conosco, né? E me procure aí, meu telefone é 999-480288. Pelo WhatsApp, né? Você vê, o corpo aqui está pedindo água, a garganta pedindo água. É uma necessidade. E aí você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp e dizer, pastor, eu vi a live e eu desejo receber Jesus, eu quero aprender mais sobre Jesus, como que nós podemos fazer? E eu te responderei. Amém? E você que está nos ouvindo, que gostaria de ter um atendimento online, né? Eu sei que ainda estamos proibidos de fazer os encontros, né? Por questão de prevenção, eu estou fazendo atendimentos online, né? A Cibele, minha esposa, também está fazendo atendimentos online. Se você deseja, pode entrar aí no WhatsApp e coloque lá, Pastor Pereira, eu desejo um atendimento online, e a gente vai agendar um dia e um horário, e nós poderemos conversar aí pelas redes sociais, pode ser pelo próprio WhatsApp, a gente faz a chamada de vídeo, e nós vamos ter oportunidade de aconselhá-lo. Que Deus abençoe sua vida. Até domingo.